Nesta aula eu vou demonstrar para vocês a criação de formulários na linguagem HTML versão 4. A tag utilizada para a criação de formulários é a tag form. Dentro da tag form existem vários recursos para que possamos criar caixa de texto, caixas de verificação, botões de rádio, lista onde a gente apresenta uma série de itens, botões de comando, enfim. São vários atributos, vários tipos de elementos que a gente pode utilizar para a criação de variados tipos de formulário. Então, a tag form, vou abrir ela aqui, vou fechar aqui. Então, aqui estou definindo que temos um formulário. Os atributos de formulário, eles também podem utilizar alguns atributos, como por exemplo, vou nomear o formulário, vou chamá-lo de cadastro, vou utilizar o método post, ou seja, o formulário dentro do HTML possui dois métodos de envio. O método post é o método utilizado para que a gente possa mandar dados para o servidor. No caso do post, os dados não aparecem na barra de navegação, portanto, é o mais seguro. Ou seja, na URL, quando você executar, quando você estiver enviando os dados, aqui em cima não aparecerá, por exemplo, os dados do nome, que se você estiver criando um formulário que exiba o nome, que tem a senha, aqui na barra de endereço, o método post não será mostrado. Ou seja, ele é mais sigiloso, mais seguro para isso. O outro método utilizado é o método get. Ele vai exibir aqui os dados todos que você estiver trabalhando dentro do seu formulário. Então, aqui então, vamos usar o método post. O atributo action é o que indica para onde esses dados serão enviados. Eu posso enviar ele para um servidor de internet, posso enviar ele para uma outra página, eu posso inclusive mandar ele por um e-mail, né, para que os dados sejam recebidos também através de um cliente de e-mail. Nesse caso aqui eu vou colocar aqui o nome de uma página, poderia chamar confirma. Aqui definimos então o nome do formulário, que é o nome interno que será trabalhado em outras ocasiões a nível de programação. O método post, que é um método seguro, né, onde os dados são de forma sigilosa, eles ficam escondidos, né, na barra de navegação, não são exibidos, e a ação para onde que ele vai ser enviado esses dados. Quando a gente cria um formulário, a gente precisa de indicar para o usuário que ele vai digitar. A gente usa então o atributo label, para que ele mostre, por exemplo, informe o nome do usuário. Então, label for, eu identifico o nome do meu label, vou chamar de nome mesmo. O que vai ser exibido é o nome aqui depois do fechamento sinal de maior. E fecho o label também aqui. Vou dar Ctrl S. Essa página foi salva como um nome de formulário simples. Vou lá no navegador. Atualizo. Pronto. Aqui o rótulo, né, que é o label em inglês, já foi exibido com a palavra nome. Eu volto aqui no código. Agora falta indicar a caixinha de texto, ou seja, como que esses dados poderão ser informados através do atributo input. Note que input é com a letra N de navio porque é um comando em inglês. Input type, quer dizer, o tipo dele vai ser texto. Aqui estou indicando que é uma caixinha de texto, uma caixa de entrada, né? Input quer dizer entrada, tipo texto. O nome dela atribuir como nome também.
e vamos verificar lá no navegador, Ctrl S. Pronto, a caixinha está criada aqui. Eu posso digitar ilimitados quantidade de caracteres, porque não foi definido nem o tamanho da caixa, o tamanho padrão é o que está aqui no navegador. Vamos definir então aqui o atributo size. Vamos colocar 40. Salvamos. Pronto, a caixinha já estende seu tamanho. Embora esse tamanho de size é apenas o tamanho da caixa, eu continuo ainda tendo a possibilidade de digitar inúmeros caracteres ilimitados, né? Para definir a quantidade máxima de caracteres, eu uso o atributo maxlen. Por exemplo, se eu definir tamanho de 2, vou Ctrl S, na hora que eu atualizar aqui, vou digitar, por exemplo, lá tem 2 letras, ele trava, quer dizer, não permite a digitação acima de 2 caracteres. Vou também colocar aqui 40. Uma coisa que a gente pode fazer também é definir um parágrafo para cada label e cada input. Vou colocar aqui a TLP, iniciando aqui, e aqui no final vou fechar para definir esse bloco. E vou indentar aqui, né, para ficar mais claro quando formos identificar aqui os parágrafos, né, o que está acontecendo dentro de cada um deles. Vamos criar um novo parágrafo e uma nova label. Aqui então, mesmo formato do primeiro, label for, e-mail, e o nome que vai ser exibido externamente, que é e-mail. Aqui vamos colocar o atributo input type texto também, o nome e-mail. Observe que dentro do name não podemos colocar caracteres como traço. Underline é permitido, mas qualquer símbolo, na verdade, diferente de underline, não é permitido depois, na hora que for resgatar esses valores para serem passados para o servidor ou para um banco de dados, no caso. Então, nome e-mail, size, colocar 20 e maxlen, vamos colocar aqui também 20. Ctrl S, pronto, nome e e-mail. Uma coisa importante também que a gente pode colocar aqui dentro do input type é outro atributo importante chamado placeholder, ou seja, ele vai mostrar na caixa de texto, enquanto não for digitado nada, um texto ao fundo, tá? Para que o usuário saiba o que tem que ser digitado ali. Por exemplo, informe seu nome completo. Vamos salvar. Pronto. Se eu informar qualquer caractere aqui, automaticamente o conteúdo é apagado. Se eu apago todos os dados, ele volta a mostrar. Outro atributo importante que você pode colocar é o atributo required, ou seja, ele é requerido, ele é obrigatório. Quando eu clicar no botão para enviar os dados, se não houver digitação de nenhum caractere nessa caixa de texto ou em qualquer outra, ele será solicitado através de uma mensagem de erro. Então aqui o e-mail também eu vou colocar o required. Então você que vai definir quais são os atributos requeridos, o placeholder também, de acordo com o que você achar importante. Vamos colocar aqui um outro parágrafo. Agora a senha. Aqui nesse caso a senha vai ser o tipo password, ou seja, serão exibidos o asterisco quando o usuário for digitar a sua senha.
O name aqui no input type, nos 3 inputs, ele é importante para que a gente tenha uma referência quando a gente for enviar para o servidor, para ele saber como identificar aquela caixa de texto, qual que é o nome de cada uma. Importante que se você colocou tudo minúsculo, lá também tem que ser chamado tudo minúsculo, porque ele vai diferenciar, distinguir, na verdade, letras maiúsculas de minúsculas. Aqui, já salvei, vamos atualizar. Aqui no caso da senha, observe o caractere, o asterisco exibido no lugar dos caracteres que foram informados. Para nós encerrarmos aqui essa videoaula, eu vou inserir aqui agora uma moldura usando o atributo fieldSet. Ou seja, ele vai mostrar uma borda em volta dessas informações aqui de label e caixa de texto. Aqui eu não fechei o fieldSet, então ele criou uma outra moldura, né? Pronto, eu posso também colocar aqui uma legenda para definir qual texto que vai ser exibido aqui. Então aqui, ó, a parte do fieldSet inicial de abertura, coloco o atributo legend, fecho aqui. Vou dar Ctrl S. Na falta, posso terminarmos. Criarmos aqui também um outro fieldSet, que seria vou colocar os botões. Vamos usar 2 botões, o botão Submit. Qual a função dele? O botão Submit, ele vai permitir que os dados sejam enviados para um servidor da internet ou para uma outra página, para ser resgatados os valores, ou também para uma tabela de banco de dados. Então é ele quem envia os dados. O nome do botão vai ser enviar. O nome interno, né? O value, ele vai ser o rótulo que vai ter o botão, quer dizer, que não que vai ser exibido dentro do botão. E também vamos criar um botão para que os dados sejam limpos, né? Por exemplo, usando o atributo, o tipo reset, ou seja, ele vai limpar, se você quiser limpar todas as caixas de texto do seu formulário, você vai usar o atributo reset. Vamos dar Ctrl S para salvar e atualizar lá no navegador. Bom, enviar. Note que ao usar o atributo require, o nome não sendo preenchido, ele dá a mensagem lá, preencher o campo. Aqui ainda não colocamos validação de e-mail, por exemplo, se a pessoa não digitar o .com ou arroba, esse tipo de coisa, ele vai aceitar. Então isso ele não está ainda fazendo de forma a validar. Ele dá o erro porque a página confirma.html não foi criada, ou seja, nós definimos aqui no action uma página chamada confirma. Então, para que isso seja confirmado realmente, as informações no outra página, haverá necessidade de criação dessa página confirma.html. Então, nesta videoaula eu procurei demonstrar de forma bem simples a criação de formulário dentro do HTML. Um detalhe importante também é que aqui os dados não estão alinhados. É importante a criação de tabela junto com o formulário para que os dados fiquem alinhados, ou seja, todo numa coluna só, bem alinhadinha, os caixas de texto também, ok?